Olá, queridos irmãos e irmãs, você sabe jejuar? Sabe fazer aquele jejum que está lá na Bíblia, do jeito certo, do jeito que agrada a Deus, da melhor maneira possível? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçando10.com e hoje eu quero trazer para você uma aula completa sobre jejum. Como fazer jejum da forma que agrada a Deus, como começar, qual jejum escolher, que tipo, por quanto tempo, como entregar o jejum. São todas coisas que você verá hoje então na nossa aula. Se esse assunto faz sentido para você, se você precisa começar a jejuar na sua vida, vem comigo então, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender muito sobre esse assunto hoje. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: como devo fazer um jejum que agrada a Deus? Atualmente, devido à minha saúde, pois tenho diabetes, tenho sentido muita dificuldade de jejuar, pois tenho que ter uma alimentação bem controlada, senão eu passo muito mal. Nesse caso, a Bíblia me autoriza a fazer jejuns parciais? Muito obrigado, essa importante pergunta aqui do nosso leitor. Você também pode deixar dúvidas aqui nos comentários e ela poderá virar vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Então aproveite essa oportunidade. Queridos, nós vamos fazer agora uma aula bem interessante sobre jejum, então peço que você fique até o final. Nós vamos falar aqui alguma parte bem teórica interessante, o conceito de jejum, e ao final nós vamos trabalhar uma parte mais prática, ok? Olha só, eu quero começar falando para você um pouquinho de exemplos de jejum dentro da Bíblia. Primeiro aqui no Antigo Testamento, Esdras capítulo 8, 21, que diz o seguinte: então apregoei ali um jejum, observe aqui, junto ao rio Ava, que era lá na Babilônia, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, nossos filhos e para tudo que era nosso. Aqui o Esdras estava então buscando a Deus junto com o povo, porque eles estavam voltando da Babilônia para Jerusalém para realizar um grande trabalho de reconstrução. E ele busca então no jejum essa bênção de Deus para que a jornada fosse então uma jornada abençoada. Mas presbítero, o jejum não é coisa só do Antigo Testamento, não? Não, queridos, olha só, no Novo Testamento também tem jejum. O jejum não terminou quando Jesus morreu. Observe o seguinte, Atos 14, 23 diz o seguinte pra gente, olha: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, a escolha, quem que promove? Os apóstolos, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então observe que aqui já um texto do Novo Testamento, os apóstolos realizando jejuns para buscar a bênção e a direção de Deus na escolha de presbíteros, líderes para as igrejas que eles iriam ali plantar, que eles estavam plantando em todas aquelas regiões. Então observe que nós temos sim jejum no Novo Testamento, temos Paulo falando que jejuava, enfim, vastos exemplos aqui de que o jejum ele continua no Novo Testamento. Mas vamos agora trabalhar primeiro o conceito, para que você possa relembrar, caso você não lembre muito bem. O que é o jejum? O jejum é uma prática de não se alimentar por certo tempo. Esse é o mais comum, o jejum de alimentos. Mas também pode ser se abster, parar de fazer ou de realizar alguma coisa por algum tempo com objetivos espirituais. Então nós vamos ver mais à frente que a Bíblia fala que temos jejum de alimentos, mas temos jejuns também de coisas que não são alimentos. E você precisa então ficar até o final para entender tudo isso. E agora eu parto então para trabalhar aqui com você 7 regras ou 7 dicas para fazer um jejum que agrada a Deus. E por que eu coloquei aqui regras entre aspas? Porque, queridos irmãos, nós não temos dentro da Bíblia um passo a passo assim de regras. Olha, regra número 1, regra número 2. O que nós temos são exemplos de pessoas que jejuaram e nós buscamos nesses exemplos então tratar ali o jejum como Deus deseja dentro da Bíblia, ok? E é isso que nós vamos fazer. Mas um recado rápido para você.
Fique até o final, porque eu vou fazer uma parte mais teórica e na 7ª regra ou na 7ª dica eu vou trazer para você uma parte prática. Como que eu começo um jejum, né? Como que eu escolho o melhor jejum para mim? Como que eu entrego o meu jejum quando eu terminar? Isso vai ser lá na 7ª, só para quem ficar até o final, tá bom? Então é agora que você se inscreve no nosso canal. Aproveite, inscreva-se, ative as notificações para que você possa receber sempre os nossos conteúdos, queridos. Tá difícil achar estudo bíblico de qualidade aqui no YouTube. Não sei se você percebeu isso. Então, vem com a gente, se inscreva, porque nós vamos chegar a 1000 estudos, sempre nesse formato aqui, muita Bíblia, né, bem detalhado para que você possa crescer. Vamos lá então, primeira regra ou primeira dica de um jejum que agrada a Deus. Não use o jejum como uma moeda de troca. Queridos irmãos, em nossos tempos, infelizmente, muitas práticas espirituais têm sido usadas pelas pessoas com o objetivo de tentar forçar Deus. Isso mesmo, eu coloquei até entre aspas. Por quê? Porque não tem como forçar Deus, mas as pessoas acham que elas podem então jejuar e forçar Deus a realizar determinada coisa em favor delas ou das coisas que elas querem. E esse não é o jejum bíblico. Na Bíblia, quando as pessoas buscavam alguma bênção através do jejum, nunca era com uma postura, com uma intenção de trocar o jejum por uma bênção, de tentar forçar Deus a realizar algo. Mas na Bíblia sempre havia uma atitude de humildade e de total dependência do Senhor Deus, melhor dizendo, sabendo que Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. E eu extraí um exemplo aqui que eu gosto muito, que está lá em Jonas, capítulo 3, versículo 5 e versículo 9, que diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, observe bem, e vestiram-se de panos de saco, né, que demonstrava aqui figuradamente uma ideia de arrependimento, de humilhação, desde o maior até o menor. Quem sabe, diziam eles, se voltará a Deus e se arrependerá, porque Deus disse que se eles não mudassem, traria juízo ali através do profeta Jonas. Então eles pensaram, se a gente jejuar, se humilhar na presença de Deus, quem sabe Ele não mudará de ideia, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então observe aqui um exemplo, queridos irmãos, de uma humildade extrema na realização de um jejum. Esse é o padrão bíblico, não um padrão de que a pessoa troca ou quer forçar Deus. Então eu vou fazer um jejum porque Deus tem que me dar um carro. Então eu vou jejuar por 30 dias e Deus vai ser obrigado a me dar um carro. Esse tipo de jejum não é bíblico, ok? Olha só que importante. O jejum bíblico é aquele que busca a vontade de Deus antes da nossa, segundo a vontade de Deus. Nunca é moeda de troca, até porque, queridos, Deus não pode ser forçado a nada, e isso é uma grande ilusão, achar que Deus pode ser forçado por uma prática espiritual que a gente realiza. Segundo lugar aqui, segunda dica, segunda regrinha importante: faça o jejum mais comum citado na Bíblia. Olha que interessante agora um texto, segundo Samuel 12:16. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Observe que Davi aqui, num momento muito difícil, onde estava ali com a criança bem doente, ele jejua de alimentos em prol da vida daquela criança, buscando que Deus salvasse a criança. Mas o interessante é que não houve a salvação da criança, ela morreu. E Davi então depois termina o seu jejum e se levanta. Queridos, o jejum de alimento é o mais citado na Bíblia. E por que isso? Sabemos que o alimento é a necessidade mais básica que nós temos. Logo, é uma das coisas mais difíceis para ficarmos sem. É, sem dúvida, o jejum mais difícil de todos. E quando nós fazemos esse jejum, nós mostramos a nós mesmos e ao Senhor que estamos dispostos a dizer não à nossa carne. E claro, quando eu estou falando carne aqui com relação a alimentos, é algo lícito, né? Se alimentar é lícito. Mas a gente diz não em prol
do nosso crescimento espiritual, do objetivo que nós temos para com o nosso jejum. Então, faça jejum de alimentos. Daqui a pouco eu vou explicar como fazer, mas pense, considere em colocar esse tipo de jejum na sua vida, porque é muito interessante. Mas tenha cuidado, queridos, porque pessoas com doenças, como o nosso leitor que tem diabetes, precisam planejar muito bem, muito detalhadamente esse tipo de jejum, pois podem aí causar problemas até de risco de morte, ok? Fazendo um jejum, por exemplo, total de alimentos. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas dicas nesse ponto, tá bom? Vamos para a terceira dica, para a terceira regra aqui de um jejum que agrada a Deus. Faça também jejuns parciais e não somente de alimentos. Sim, queridos, existem jejuns parciais na Bíblia e jejuns que não eram 100% de alimentos. Por N problemas, às vezes, teremos dificuldades consideráveis para fazer jejuns totais de alimentos, que são, o que é, melhor dizendo, o jejum mais comum na Bíblia. E também por tempos mais longos. Vou dar alguns exemplos para você. Imagine alguém que tem um trabalho pesado, por exemplo, alguém que trabalha de pedreiro numa obra, o dia todo debaixo do sol, um trabalho estafante que exige muito esforço. Essa pessoa terá problemas sérios se jejuar um dia todo totalmente de alimentos. Ela pode passar mal, ela pode sofrer um acidente de trabalho. Ou mesmo, falemos, por exemplo, de pessoas que têm a saúde frágil por algum motivo, pessoas que tomam remédios que precisam de um alimento junto para que façam um melhor efeito. É nesses casos que entra então o jejum parcial de alimentos. Temos na Bíblia algumas ocasiões em que esse tipo de jejum parcial ele foi usado, ok? Eu vou mostrar para você. Por exemplo, Daniel e seus amigos decidiram jejuar das finas iguarias do palácio do rei e comer apenas legumes por um tempo, por um longo período de tempo ali, por volta de 3 anos, conforme está no capítulo 1 de Daniel, aqui no versículo 8. Eles não podiam ficar totalmente sem comer ali, porque isso poderia causar a morte deles perante o rei. Mas eles conseguiram fazer um jejum parcial nesse período. Temos também, por exemplo, mesmo Daniel fazendo outros jejuns parciais que não envolviam alimentos, como no caso lá de Daniel 10:2, onde nós vemos relatado que ele jejuou de comidas gostosas, de carne e vinho, e também não passou o que costumeiramente passava, que era um perfume. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar um card aqui para você também, de um estudo que eu fiz explicando melhor se a gente pode fazer jejum de café, jejum de alimentos, jejum de TV. Então, eu não vou falar muito aqui, você pode assistir depois esse outro vídeo, tá bom? Então, olha só, outro caso muito interessante de jejuns parciais e não somente de alimentos é quando Paulo orienta que os casais possam ficar sem ter relações sexuais numa espécie de jejum para se dedicarem à oração. Lá em 1 Coríntios 7:5, onde Paulo diz, olha, não se privem um do outro, salvo, ou seja, ele coloca uma exceção, os dois combinem de ficar sem a relação com o objetivo de orar, ou seja, uma espécie também de jejum, de relacionamento aqui íntimo entre o casal. Então observe, queridos irmãos, que existem vários tipos de jejum descritos na Bíblia. E depois, lá na 7ª dica, eu vou te ensinar como que você escolhe aqui esses tipos para você realmente fazer um que seja aquele que vai ser o melhor para você. Olha só, em quarto lugar, tenha uma rotina para jejuar. Irmãos, apesar de podermos jejuar em momentos problemáticos da nossa vida, muitas pessoas jejuam quando as coisas estão difíceis, buscando a graça de Deus, como muitos servos de Deus fizeram lá no passado. É muito saudável para a nossa vida espiritual que tenhamos uma rotina de jejum. Tanto de jejuns que podem ser os totais, se você pode fazer um jejum, por exemplo, de 24 horas de alimentos, ou jejuns mais parciais. E na sua rotina de jejum, você pode programar jejuns semanais, ou a cada 15 dias, ou um tempo que você combinar com Deus. Senhor, uma vez por mês eu vou jejuar
porque eu quero buscar uma proximidade com o Senhor. Isso será muito proveitoso, pois nos fará, em meio à correria do nosso dia a dia de vida, focarmos um pouco mais em nossa vida espiritual e também numa comunhão com o nosso Deus. Nós observamos na vida de Daniel, por exemplo, essa prática muito proveitosa de uma rotina de jejum, de oração. Comece então planejando, por exemplo, uma vez por mês, para você ter uma experiência de jejuar. Depois, coloque a cada 15 dias e assim por diante, segundo aquilo que você colocar no seu coração e também diante de Deus. Agora vamos trabalhar aqui um cuidado. Cuidado com o jejum de alimento e água juntos, ok? Queridos irmãos, na Bíblia também temos essa modalidade de jejum que é bastante extrema e foi realizada apenas em condições muito especiais, que é o jejum de alimento e água, que é um jejum muito extremo. Por exemplo, Esdras fez esse jejum por um prazo pequeno, aqui em Esdras capítulo 10, versículo de número 6. Olha só, vou colocar para você aqui. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Então observe que aqui o texto nos indica um jejum de um tempo menor. Então tome muito cuidado com o jejum de pão ou de alimento juntamente com água. Eu pessoalmente recomendo que você faça inicialmente somente jejum do alimento e continue com os líquidos, ok? Que são muito importantes. Temos também relatos de jejuns ainda mais extremos, por exemplo, de Moisés e Jesus e até de Elias, realizando esse tipo de jejum de água e de comida por 40 dias, que são casos muito extremos e até mesmo, queridos, quase que sobrenaturais, que não devemos copiar hoje em dia, pois foram muito específicos e não são uma ordem, um mandamento para que Deus façamos desse jeito hoje em dia. Podemos sim realizar jejum de água e alimento por breve tempo, mas sempre com muita cautela, principalmente se você tem alguma doença, pois jejuar de alimento e água por muito tempo pode gerar até mesmo a morte ou sequelas graves. Então eu tenho que falar isso porque eu tenho aqui leitores de vários tipos, então tem pessoas às vezes que são meio doidas, chegam fazendo ali de uma forma incorreta. Em sexto lugar, fique até o final, já vamos chegar no sétimo com dicas especiais. Jejue como Jesus ensinou. E aqui eu tenho um ponto muito, mas muito importante que você precisa entender como jejuar da forma que Jesus ensinou. Jesus dedicou uma aula sobre jejum aos seus discípulos. Infelizmente, queridos, por causa da nossa natureza humana, principalmente lá na época de Jesus a gente vê descrito, mas também na nossa, certamente, as pessoas jejuavam para parecer espirituais e receber meio que aplausos das outras pessoas. E o que Jesus fala em Mateus 6, verso 17? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Qual que é a ideia aqui? É estar arrumado, é não estar bagunçado assim, na aparência, para parecer que você está jejuando, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Qual que é a ideia aqui, irmãos? Essa orientação de Jesus foca no propósito. Isso é muito importante. O propósito deve ser agradar a Deus, conectar-se com Ele e não se mostrar aos outros para nos aplaudirem ou ficar divulgando o nosso jejum, colocando nas redes sociais para que pareçamos mais espirituais. O jejum é algo pessoal entre nós e Deus. Esse é o jejum certo de jejuar. Observe que Jesus não gastou tempo explicando sobre jejum de alimentos, nem jejum parcial, nem jejum de outros itens, nem regras e regras e regras. Ele focou principalmente no propósito, que é o mais importante. Então sempre pense no propósito do seu jejum. Se o seu propósito está correto, se o jeito que você está fazendo realmente cumpre o propósito que Jesus nos ensinou. E agora, para fechar, vamos aqui à nossa sétima dica: como jejuar, por quanto tempo
que tipo de jejum fazer e vamos também falar aqui sobre entregar o jejum. Mas antes um recado rapidinho. Aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa e no primeiro comentário uma aula para você conhecer o meu curso que está com vagas abertas. Vamos lá então, queridos. Geralmente quando alguém quer jejuar fica meio perdido sobre como fazer na prática. Eu quero então deixar aqui algumas dicas para você começar o seu jejum essa semana. Presbítero, como que eu começo na prática? Vamos lá. Primeira coisa, escolha entre o jejum parcial de alimentos, o completo de alimentos ou o de outros itens. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você vai escolher o tipo. Olha, eu vou fazer inicialmente um jejum de refrigerante por uma semana. Esse seria um jejum parcial de alimentos. Não, eu quero fazer um jejum de 24 horas sem comer nada. Esse seria o jejum completo de alimentos. Ou de outros itens. Olha, eu não posso fazer um jejum agora de alimentos, mas eu vou fazer um jejum de usar Facebook por uma semana, não vou utilizar. Esse seria, por exemplo, um jejum de outros itens. Escolhendo o seu tipo de jejum, ore a Deus dizendo para Deus do que você se privará. Senhor, eu quero jejuar de refrigerante por uma semana, né, que vai ser o meu tempo, é o que eu quero fazer para o Senhor, e o meu propósito, Deus, vai ser esse. Converse com Deus e diga tudo o que você quer fazer para Ele. Olha só, não existe nenhuma regra específica de tempo na Bíblia, ok? Lá nós temos jejuns de 24 horas, de vários dias, de meses e até jejuns parciais de vários anos. O que vale, então, é aquilo que você combinar com Deus em oração. Aquilo que você combinar, então, com Deus, cumpra. Caso escolha jejuar de outra coisa que não seja alimentos, vale a mesma regra. Combine com o Senhor e cumpra. Escreva no papel seu compromisso ali com Deus e cumpra. Então, queridos irmãos, pensando nisso, mais uma dica importante: comece devagar. Cuidado com a empolgação. Muitas pessoas saem combinando com Deus que vão jejuar parcialmente, por exemplo, de refrigerante por um ano. E aí, passa pouquinho tempo e elas acabam não cumprindo, porque fazem o quê? Ou fizeram o quê? Um voto de tolo. Fizeram uma promessa de tolo a Deus. Por isso, tenha cautela, seja cauteloso e cautelosa, meu irmão e minha irmã. Comece devagar, comece com tranquilidade. Você tem toda a sua vida para fazer jejum, para que desespero, ok? Melhor fazer algo mais simples e que você cumpra do que algo que você vai descumprir e desagradar a Deus. Por isso, não seja então precipitado, ok? Essa é uma dica muito importante e se eu posso dizer a você, comece com os jejuns mais simples para você ir se acostumando e depois você vai aumentando e, claro, conforme a sua experiência vai aumentando, você vai fazendo jejuns mais difíceis, tá bom? Outra dica, no dia em que você for jejuar, tenha uma postura mais focada em Deus, ok? O jejum não é uma simples abstinência. Eu vou deixar de fazer tal coisa ou de comer tal coisa. É uma abstinência conectada com objetivos espirituais e com o próprio Deus. Por isso, no dia que você for jejuar ou na semana, programe momentos de oração, de reflexão, para você pensar nos objetivos espirituais que tem buscado e conectar-se com o Deus Todo-Poderoso de uma forma especial. Assim, o seu jejum será mais proveitoso e não será visto com reclamação. Tem gente que, por exemplo, faz um jejum de 24 horas e fica o dia todo reclamando que está com fome. Ou seja, ela está desconectada com o propósito. Então, traga a oração, a gratidão, o louvor para o seu jejum. Assim ele vai caminhar de uma forma proveitosa e vai chegar ao final e você vai então sentir que valeu muito a pena. Uma dica importantíssima aqui, dependendo do tipo de jejum, comunique às pessoas da sua casa que está fazendo. Presbítero, mas isso não vai contra a orientação de Jesus? Não. Por quê? Por que essa orientação é interessante? É apenas para que haja certo respeito e colaboração da sua prática, né? Na sua prática de jejuar dentro do seu lar. Por quê? Eu já vi muita gente que
né, briga até dentro de casa quando está jejuando. Por quê? Porque os familiares não entendem o que você está fazendo e não entendem por que você não está comendo, por que você está fazendo ali uma abstinência repentina e ficam preocupados. É uma preocupação válida. E aí ficam fazendo perguntas e você fica irritado quando você está jejuando. Então, né, se você programou um jejum de 24 horas de alimento, ô mãe, olha, hoje eu estou jejuando para Deus e eu não vou almoçar e nem jantar. Ou eu não vou jantar. Mas fique tranquila, eu estou me cuidando, né? Fale com a sua família, deixe eles tranquilos para que eles possam então te respeitar nesse momento. E agora então, uma dica especial da entrega do seu jejum. Programe o horário em que vai entregar o seu jejum, terminar o seu jejum. Para quê? Para que seja um momento especial. Não tem nenhuma regra sobre isso na Bíblia, tá, queridos irmãos? Mas olha que gostoso que vai ser. Por exemplo, eu vou entregar o meu jejum antes da janta de amanhã. Programe um pequeno momento de oração, de gratidão, de louvor. Você pode cantar um louvor a Deus, né? Não deixe que seja um momento para você sair apenas comendo tudo que vê pela frente desesperadamente, mas que seja um momento ali de conexão com Deus, com o propósito que você está buscando através desse jejum. E aí você vai ver que será muito mais proveitoso. Queridos irmãos, essas são algumas das minhas dicas para você. Já ficou até grande demais o texto. Eu vou ficar por aqui, mas se você quiser saber mais sobre jejum, tem alguma outra dúvida, coloca aqui nos comentários também, que aí eu vou saber que você chegou até o final e eu posso fazer uma parte 2 também, porque jejum, né, é um assunto que vai longe, mas eu quis trazer aqui da melhor forma possível, bastante informação no menor tempo possível para que você possa crescer. Então, eu fico por aqui, vou deixar mais um vídeo aqui para você assistir, tá bom? Aproveite. Temos também uma playlist, vou deixar aqui também, pessoal da produção, deixa uma playlist aí para o pessoal também trazer aí mais vários vídeos para poder aprender da palavra de Deus. E claro, se você não se inscreveu ainda, faça isso agora no nome de Jesus. Até o próximo estudo, fica com Jesus.